Bom, olá a todos. Hoje eu estarei aqui para apresentar o segundo trabalho da disciplina MC 714, Sistemas Distribuídos, com o professor Luiz Fernando Bittencourt. E nessa parte, nesse projeto da disciplina, a intenção foi de programar alguns algoritmos distribuídos. A saber, eu implementei nesse projeto o relógio lógico de Lamport e também um algoritmo centralizado de exclusão mútua, usando a biblioteca gRPC, que é uma biblioteca da Google para fazer chamadas remotas do tipo RPC, Remote Procedure Calls, e é uma biblioteca open source implementada em mais de 9 linguagens de programação, e nesse projeto eu escolhi a versão em Python dessa biblioteca para estar fazendo a implementação. Então aqui a gente tem um diretório dessa biblioteca gRPC, que a gente pode fazer o download gratuitamente no site. E aqui dentro da pasta exemplos, que já vem com a biblioteca para ensinar o usuário a estar usando, a gente entra em Python e a gente pode ver que ele vem com vários e vários exemplos de como usar a biblioteca, né? Um exemplo aqui de um GPS, né? Um exemplo de uma compressão distribuída. E aqui eu criei uma nova pasta, que é essa chamada MC714 Projeto 2, que eu comecei o código do zero, claramente, depois de ter estudado um pouco a biblioteca e de ter lido os outros exemplos, eu criei esse código do zero aqui, com os arquivos necessários para estar fazendo, implementando o relógio lógico de Lamport e essa exclusão mútua centralizada, que eu já vou explicar brevemente no que consiste. Antes de começar a mostrar os algoritmos propriamente dito e as execuções, eu gostaria aqui de estar mostrando os arquivos em si. Então, é muito interessante essa biblioteca porque ela funciona com base em buffers de protocolo, né? A gente chama aqui de protocol buffers. Esse aqui é um dos arquivos de protocolo, né, de buffer de protocolo. Ele tem esse ponto .proto no final. E basicamente é aqui que a gente define o esqueleto do que a gente vai querer, digamos, a interface do que vai ser necessário na nossa aplicação. Então aqui a gente pode ver que aqui foram definidos os cabeçalhos das funções, né, RPC, que o servidor do nosso exemplo vai estar implementando para os clientes. Então aqui a gente tem uma função getLogicalTime, que os clientes vão estar perguntando ao servidor o horário corrente da aplicação, o horário global, digamos assim. Aqui há apenas uma mensagem aí para se comunicar com o servidor e trocar uma mensagem, que eu tentei aqui e implementei uma troca de mensagens distribuída. E aqui são funções já que eu implementei para exclusão mútua. Então aí o Request Access to Exchange são os clientes tentando pedir acesso a um serviço, digamos, de bolsa de valores, né, de exchange, onde eles querem depositar e retirar dinheiro de um fundo compartilhado, né? Então aqui a função de depósito remota e a função de saque remoto, que eventualmente eles vão estar enviando essas requisições para o servidor estar aí executando essas funções contra o fundo compartilhado. E aqui o interessante é que também neste arquivo a gente precisa estar definindo todas as mensagens e os tipos de mensagens que vão ser trocados entre esses processos, entre o servidor e os clientes. Então aqui, já explicando um pouco do código em si, eu criei essa mensagem que chama Process ID, que vai ser aí uma das mensagens mais simples da aplicação, onde um processo envia para o servidor o seu ID junto com o seu horário local, com o seu relógio de Lamport local. Aqui temos uma mensagem de logical time, onde aqui temos geralmente vai ser uma mensagem aí enviada utilizada pelo servidor, onde ele envia aqui, né, o local time correto ou atualizado de um cliente, junto com alguma possível mensagem dele explicando o porquê de ser do cliente estar com aquele tempo local, segundo a visão dele, né? Aqui é só uma mensagem aí de Request Access to Exchange,
Basicamente, é o servidor falando se ele permitiu ou não o cliente de utilizar esse serviço compartilhado. Aqui uma resposta também básica de uma resposta em string, de uma mensagem que o servidor pode estar comunicando com o cliente. E aqui já é uma mensagem para essas duas outras aqui funções. A gente pode ver que elas pegam aqui como argumento, um argumento do tipo transaction request. As outras aqui em cima, process ID. Então aqui a gente pode ver todos esses tipos, né, definidos sendo usados pelas mensagens. E aqui no fim a gente tem que essas funções remotas de depósito e de saque usam de fato esse transaction request, onde o processo envia o seu ID, o seu tempo local e o valor da transação que ele está querendo executar no fundo, seja essa transação uma transação de depósito ou de saque. E o interessante é que uma vez que a gente fez, né, este arquivo de protocol buffer, a gente pode estar vindo aqui no command prompt do Windows, né, e se a gente rodar este comando aqui especificado dentro do tutorial, né, da biblioteca, então a gente simplesmente vem, roda esse comando, ele rodou, e a biblioteca ela é muito automática. A biblioteca diretamente ela já consegue calcular esse arquivo para a gente, né? Calcular não, ela consegue escrever automaticamente este arquivo. E este arquivo é um arquivo muito importante, onde ela já dá os esqueletos aqui, ela já dá os esqueletos das funções RPCs, né, que a gente vai ter que implementar do lado do servidor. Ela também já dá aqui o tipo das comunicação, são todas comunicação um para um. Em questão de dados mesmo, né, são fluxos discretos de dado e não fluxos contínuos. Aqui, essas funções que a gente implementou, getLogicalTime, função de depósito, de saque, elas são todas funções que vão ter um fluxo discreto de troca de dados, né, de um para um, unary. Mas o interessante é que a biblioteca ela também oferece fluxo contínuo de dados, de troca entre os processos, onde a gente teria que especificar aqui no protocolo um string. Então, se a gente botasse aqui uma palavra string antes do process ID, ele interpretaria que a gente estaria querendo trocar aí um fluxo de IDs de processos com o servidor. Então, isso é muito interessante. E mais importante ainda é que aqui a biblioteca ela já vai dar para a gente gratuitamente, ela escreve tudo automático, os stubs que vão ser usados, né, para comunicação entre os processos. Na verdade, os stubs eles estão especificados aqui neste outro arquivo. E se a gente vem aqui, a gente tem que aqui a gente já tem tudo especificado de como os servidores vão se conectar, tudo bem? Então isso é muito interessante, porque a biblioteca de fato ela é bem automática. Agora, mostrando o código propriamente dito, né? Eu vou começar aqui talvez mostrando o código do servidor primeiro. Então, o servidor ele tem aqui várias funções. A função surf dele é uma função aí de loop infinito, onde ele vai ficar ali esperando por chamadas dos clientes. Aqui ele estabelece aqui comunicação com essa porta, né? 551. E ali ele fica, aqui eu escrevi, né? Ele joga uma mensagem, I am the server, I am here to serve clients. Então eu sou o servidor, estou aqui esperando por clientes. Ele fica ali conectado naquela porta, esperando por clientes chamarem ele para essas funções RPCs aqui que a gente havia definido no protocolo, e aqui de fato eu implementei essas funções. Então, aqui, por exemplo, a mais importante delas é essa getLogicalTime, onde, por exemplo, aqui eu estou implementando um relógio lógico de Lamport. Um cliente ele manda uma requisição perguntando que horas são, o horário universal, ele não está mais contente só com a vista do relógio local dele. Então essa requisição chega ao servidor, o servidor já atualiza aqui o relógio lógico dele de Lamport baseado nas regras de Lamport, ou seja, ele pega aqui o horário local dele, o horário local que veio do cliente, tira o máximo, né, entre esses dois horários, soma um, porque ele acabou de receber uma mensagem, então é um evento que acabou de acontecer, e daí aqui ele analisa, né, o máximo aqui entre o relógio lógico, né, que o cliente enviou para ele. Então aqui a gente tem o relógio lógico do cliente, né, e ele analisa o máximo entre esse relógio lógico do cliente e o dele.
tá certo? E o relógio lógico dele. Então, fazendo isso, né, ele envia para o cliente aqui uma mensagem, né? Ele pega esse máximo entre os dois, menos um, porque o cliente aqui ele já somou um pelo fato dele ter recebendo um, né? Então, mesmo se o cliente tiver com o relógio lógico atualizado, ele vai estar um atrás. Ele pega o máximo entre esses dois tempos, tá certo? E aqui, se o cliente envia o máximo entre esses dois tempos, menos um para o cliente, né? Então ele fala que antes de você me enviar essa mensagem, o seu horário lógico real, né, atualizado, seria o resultado dessa operação de máximo aqui, menos um. Né, que o cliente, depois que receber a mensagem, vai corrigir também com mais um para ficar realmente com o horário lógico real dele, né? E aqui a gente envia essa mensagem aqui. E aqui é interessante porque aqui a gente envia na forma daquelas mensagens que a gente definiu no protocolo. Então aqui a gente usa aqui a gente dá um ponto aqui para usar a mensagem do tipo logical time que a gente havia definido no protocolo, como eu havia explicado aqui, né? Então aqui a gente tem logical time message e a gente está usando essas mensagens todas aqui quando o servidor vai enviar e os clientes vão se comunicar com o servidor. Então aqui eu não envio simplesmente essa string. Eu faço uma mensagem logical time e preencho os dois campos dela. A possible message que o servidor está enviando para o cliente vai ser essa possible message especificada aqui em cima. E o relógio lógico dele até o momento, antes dele enviar a mensagem, eu estou enviando aqui atualizado, segundo a vista do servidor, eu estou enviando aqui através dessa mensagem, correto? Aqui uma, uma comunicação, uma troca de mensagens muito simples, ele só recebe aí um oi, o servidor, ele volta para o cliente, especificando para o cliente aqui que ele recebeu exatamente desse ID desse cliente, ele fala um oi para esse ID e atualiza o relógio lógico de Lamport dele e retorna aí para o cliente em forma desse tipo de mensagem answer from server. E aqui a gente pode ver, de fato, que são todos muito fáceis, né? Então aqui a gente tem uma requisição aqui, já falando da exclusão mútua, a bolsa de valores, né, a exchange. Ele primeiro aqui tem variáveis globais, então aqui só especificando a gente tem um fundo que começa com $1.000, é uma variável global compartilhada por esse servidor e administrada por esse servidor. A gente aqui tem o fund availability, que mostra aí se esse fundo está autorizado para transação ou não, né, se já tem algum processo ali com o token de acesso, né, com a permissão de acesso. E aqui é uma variávelzinha que ele guarda se existir de fato, né, é, alguma variável mexendo no fundo, ou seja, o fund availability vai ser zero, porque o fundo não vai estar disponível, ele guarda aqui o ID do processo de fato que está usando o fundo. Então aqui são as funções responsáveis por essa exclusão mútua e por fazer aí as execuções de transações com esse fundo, né? Aqui a mais importante, sem dúvidas, é essa. O servidor ele recebe uma requisição dos clientes, né? Ele atualiza aqui o relógio lógico de Lamport dele, antes de tudo. Ele verifica se o fundo está disponível, se é um. Se estiver disponível, basicamente, ele vai gravar aqui os dados do cliente que pediu, né, o acesso. Ele vai falar que o fundo, a partir de agora, não está mais disponível. E vai mandar aqui para o cliente essa mensagem, né, falando: olá, cliente, aqui é o número do ID do cliente. A bolsa está disponível e ele manda aqui esse binary permission igual a 1, que é uma variável que o cliente vai estar usando aí para ver se ele realmente foi autorizado ou não. Aqui, como ele está mandando um igual a 1, quer dizer que o cliente foi autorizado. Caso contrário, caso o fundo não esteja disponível, ele só envia aqui falando para o cliente que o fundo não está disponível e manda um binary permission igual a 0. O cliente vai ficar preso num loop ali tentando depois reconectar ao fundo. E aqui, uma vez que o cliente conseguiu essa variável de binary permission, acesso ao fundo, ele pode usar essas funções aqui compartilhadas, né, distribuídas de depósito ao fundo ou de saque ao fundo, correto? Então aqui ele vai receber aí uma transaction request do cliente. Se for um depósito, ele vai fazer mais igual, né, ao valor necessário para depositar. Se for um saque, ele vai fazer menos igual, ele vai estar subtraindo do fundo. Mas aqui, para manter a consistência, ele sempre avalia, né, se o processo que mandou esta requisição, o processo vai mandar o ID dele junto com a requisição. Como o processo ele já tem acesso ao fundo, o servidor ele já gravou aqui nessa variável authorized process qual é o processo que está com o token. E aqui ele vai verificar
se de fato o processo que está enviando essa requisição é o processo que é autorizado. Se for autorizado, ele executa a transação e faz o fundo ficar disponível uma outra vez, né? Então ele tira essa permissão do processo depois de uma execução de alguma transação. E aqui a mesma coisa para o saque. Correto? Então, grosso modo, aí está o nosso servidor. Os clientes, eles têm códigos idênticos, né? Só vai mudar aqui o fato que o processo ID desse cliente é 2 e o processo ID desse cliente é 1. Né? Então, eu implementei desta forma para a gente fazer esses três processos se comunicar. E aqui, mais para o fim, isso aqui vai ser a segunda parte da simulação. Primeiro, eu só vou demonstrar o relógio lógico de Lamport. Esse cliente ele faz um depósito de $100 aqui nessa parte que está comentada ainda. E esse cliente vai fazer um saque de $100, né? Então, no fim, a gente vai ter que estar com um fundo de $1.000, como no começo. Só explicando rapidamente o código do cliente, aqui é uma função, né, que manda mensagem. E aqui são todas funções muito simples de entender. O mais legal é de ver que aqui, quando a gente chama uma função distribuída, uma RPC, né, uma função que não é local, por exemplo, getAnswerFromServer, que é só uma função que ele quer falar um oi para o servidor e o servidor vai responder aqui para ele com essa mensagem aqui, a gente tem que botar esse stub na frente, que é um apêndice de comunicação com o servidor, onde a gente faz o marshalling de tudo isso, né? Então, todos esses dados são, de fato, né, transformados para as mensagens do protocolo e são enviados para o servidor. Chegando lá, ele faz o marshalling para conseguir executar a função. Então, a gente usa esse stub, que, de fato, ele é definido e construído automaticamente pela biblioteca, uma vez que a gente executa aquele comando que eu havia mostrado. Então aqui, né, o servidor ele se conecta no canal 5551, que é onde o servidor está servindo, vamos dizer assim. Ele abre o stub de comunicação com esse canal. Aqui a gente começa a fazer então uma sequência, né, de execuções, uma sequência de operações RPC com esse servidor. Antes de tudo, claramente, a gente sempre atualiza aqui o relógio lógico de Lamport. Se a gente vai fazer uma execução, a gente tem que somar 1 no relógio lógico de Lamport. Aqui ele está mandando uma mensagem para o servidor. E depois de mandar a mensagem, ele vai perguntar aqui qual que é o meu tempo local. E ele manda aqui essa mensagem para o servidor Ask Server Current Time. Todas implementadas aqui em cima, todas extremamente fáceis de serem entendidas, tá? Eu vou executar essa primeira parte do código, então. Então, aqui a gente executa o servidor, né? O arquivo do servidor. Então, o servidor já está no canal 551 escutando. Aqui ele deu essa mensagem no prompt de comando, I am the server, I am here. Vamos executar, então, aqui o código do primeiro cliente, né? Executando o código do primeiro cliente, a gente vai ver uma sequência de troca de mensagens, né? Que é o que corresponde à chamada de todas essas funções, essas duas primeiras funções aqui. Ele printa algumas coisas, o servidor dá como respostas, vamos ver o que está acontecendo. Então aqui ele fala, né? Cliente 1, eu sou o cliente número 1, eu estou mandando uma mensagem para o servidor. E o servidor responde ele, olá, processo número 1. Então o servidor soube identificar ele, né? Eu sou o servidor, eu estou aqui para servir você. Então aqui só implementando uma troca de mensagens distribuída muito simples, né? Remota. Lembrando que o servidor ele sabe quem é esse cliente, justamente porque quando aqui getAnswerFromServer, ele pega o ID desse cliente que vem aqui, né, anexado junto com a requisição desse cliente, tudo bem? Então aqui ele manda, daí ele fala, mandei a mensagem, ele atualizou o relógio lógico de Lamport dele, ele fala, my local time now is 2, meu tempo local é 2. E daí o cliente 1 fala, vou mandar uma outra mensagem para o servidor. Agora que eu estou mandando, ele já incrementou o relógio dele, meu tempo agora é 3. Deixa eu confirmar se realmente é 3 com o servidor ou se possivelmente algum outro cliente já foi lá, executou várias outras coisas e o tempo global é muito superior a isso. Como aqui não foi o caso ainda, ele fala, oi servidor, eu sou o cliente número 1, qual é o meu tempo local? O servidor fala, né? No tempo que você me mandou isso, seu tempo era 3. Eu estou mandando isso anexado, não esqueça. Ele fala, então tranquilo, meu tempo tá correto. Ele recebe essa mensagem do servidor e atualiza aí o relógio lógico de Lamport dele para 4, né? Porque ele acabou de receber uma mensagem. E é isso que o cliente exatamente ele faz, né? Nessa função aqui. Então ele ele entrou nesse caso, ele recebeu, falou que está correto e implementou aí o relógio lógico de Lamport dele de mais 1 para 4, né?
Vamos então agora, tá certo? Executar o cliente número 2, tá? Então aqui a gente executa o cliente número 2. Eu sou o cliente número 2, mandou uma mensagem para o servidor identificou que é o cliente número 2, tá? E aqui ele fala, meu tempo para ele lá é 2, ele vai mandar só agora uma mensagem para o servidor, uma segunda mensagem para o servidor. Ele fala, meu tempo é 2, né? Porque ele recebeu a mensagem do servidor aqui, desculpa. Aqui ele vai mandar uma outra mensagem para o servidor, ele incrementa, daria 3, igual ao processo número 1, acabou de fazer, e ele pergunta para o servidor, eu sou o cliente 2, qual que é o meu tempo local? E aqui é interessante, porque o cliente 1 ele já havia executado transações contra o servidor, então o servidor sabe que já passou aí 2 unidades de tempo. O cliente 1 ele já executou 2 transações, né, na linha do tempo. Então o servidor fala, olha, o tempo que você me mandou essa mensagem, antes de você me mandar essa mensagem, né, quando você estava me mandando era 5. Então, exatamente, ele capturou aqui as 2, né, ações realizadas pelo cliente número 1 e informa para o cliente número 2. Aqui o cliente fala, né, meu tempo não está atualizado, eu vou arrumar isso. Vai arrumar para 6, efetivamente, né, entrou nessa parte do loop aqui. Bom, relógio lógico de Lamport e comunicação, troca de mensagens, está ilustrado usando essa biblioteca, né, foi muito simples de implementar. Foi interessante de ver essas funções na prática. E agora eu vou descomentar aqui, a gente vai ver como que funciona, né, toda a comunicação e a execução dessas mensagens com o fundo, né, garantindo a exclusão mútua do fundo. Então aqui deixa eu só descomentar essa parte do código, a gente vai reexecutar, né, os 3 processos, mas agora eles vão ir até o fim, tá ok? Aqui é o cliente 1. O cliente número 2 a gente tem que fazer o mesmo procedimento aqui, descomentar. Então, show de bola, vamos lá executar até o fim esses programas. Tá todo mundo descomentado, né? Eu vou cancelar aqui os processos um por um e a gente vai reexecutar eles de novo, tá? Limpando o prompt. Então, beleza, vamos chamar aí o servidor de novo. Ele abriu a conexão para os clientes. E vamos ver o que o cliente 1 aqui vai fazer, né? Então, aqui o cliente 1, eu descomentei aqui uma linha importante. Desculpem. Uhum. É aqui, ó. Eu descomentei essa linha, ela era originalmente uma linha de comentários, tá? Não tem problema. Vou tirar aqui CLS. Então vamos ver o que o cliente 1 vai fazer. E aqui ele faz tudo aquilo que a gente já falou mesmo, né? E ele está pedindo aqui acesso à Exchange. Como não tem ninguém usando, o servidor fala, oi, cliente 1, eu posso te dar acesso, não tem ninguém usando. Se a gente executa o cliente 2, eu vou ter que começar de novo, gente, porque tem comentários aqui, de fato, que eu acabei descomentando. Por exemplo, esse daqui. E vai ser importante de pegar os 2 processos aí executando ao mesmo tempo, porque assim a gente pode ver o cliente 2 tentando em tempos aleatórios, né? Ele tenta em tempos aleatórios acesso ao fundo, né? Então aqui se ele não conseguiu acesso ao fundo, permission to exchange do servidor retornou 0, ele continua nesse loop tentando ter acesso a esse fundo. Então permission access, enquanto isso aqui for 0, ele dorme aí, ele fica dormindo, né, um tempo aleatório de 1 a 5 segundos e tenta de novo. E volta para o início do loop, perde aí, incrementa o relógio lógico dele de Lamport e faz outra requisição para o servidor, né? Então, se não conseguiu, dorme um tempo aleatório e tenta de novo, né? Que é um procedimento aí padrão adotado em sistemas distribuídos, né? Para não causar overwhelm no servidor também, se vários clientes começarem a pedir ao mesmo tempo. Então aqui é até interessante, executou só o cliente 1, né? Então aqui é a parte do relógio lógico de Lamport, que a gente já havia visto. Ele fala, servidor, o fundo está disponível, o cliente 2 ainda não pediu, está disponível. E ele fala, eu quero depositar $100 e vai executar a função de depósito, né? Ele consegue executar a função de depósito e o servidor imprime para ele o novo valor do fundo, né? Que é $1.100
depois desse depósito. Agora o interessante vai ser ver, né, os dois clientes tentando brigar aí pelo acesso a esse recurso, né? Vamos executar o servidor, executamos aqui o cliente 1, então ele está lá, né, ele pediu acesso, ele está esperando um pouquinho antes de pedir o saque, né? E aqui interessante, o cliente 2 ele vai ficar tentando, né, em tempos aleatórios. Ele já tentou aí 3 vezes, porque o cliente 1 está lá fazendo ainda a operação dele. Então, ó, a gente espera o cliente 1 terminar essa operação de depósito, tá certo? O cliente 2 está lá tentando, em tempos aleatórios, ter acesso a esse recurso. Então aqui ele conseguiu depositar. Uma vez que ele conseguiu depositar, o cliente 2 conseguiu acesso ao fundo. Oi, cliente 2, o servidor respondeu ele, sim, o fundo está disponível, você pode estar usando, né? E aqui ele vai fazer agora uma operação de saque de US$ 100, que são os US$ 100 que o cliente 1 depositou, e vai voltar o fundo ao estado inicial de US$ 1.000, né? Então, tá aí, né? Ele tentou várias vezes aqui acesso, né? O recurso realmente estava trancado, não estava disponível, garantindo a exclusão mútua, e agora aqui ele conseguiu, né? Ele sacou US$ 100, eu quero sacar US$ 100, sacou, o servidor falou para ele, ok, você tem permissão para esse saque, seu saldo do fundo agora é US$ 1.000. Bom, então é isso, pessoal. Os dois algoritmos aí implementados usando a biblioteca gRPC, tá bom? É uma biblioteca muito interessante, muito legal, simples de usar e, sobretudo, mantida pela Google aí de extrema qualidade. Obrigado a todos.